mas naquele contexto, é aquilo, cara. Eu estava num lugar, de repente, 4.000 metros de altura, não tem gasolina, não tem óleo diesel, não tem álcool, não tem hidrelétrica, não tem energia elétrica. Energia lá eles conseguiam queimando bosta seca de iaque. Fala um pouco pra gente, Luciano. Eu já escutei naquele podcast tem um podcast chamado Resumo Cast. Eu conheço. Tu conhece o Resumo Cast? Esse bandido aqui me apresentou em 16 ou 15. 2016 ou 2015. E de lá eu tirei vários livros que eu li. E foi lá que eu escutei falar do Everest. Uhum. E depois eu vi algumas resenhas falando do Everest, do meu Everest, de coisas que você viu, né, no Nepal, que você viu até na Índia mesmo, ali, passando por lá. Pô, conta um pouco pra gente, porque é legal mostrar pra galera que reclama pra caramba aqui, que por mais que não seja o ideal, a gente tá muito melhor do que boa parte do planeta. Não tem dúvida, né? Enfim. Aliás, eu recomendo a vocês aí, eu acabei de republicar um Leadercast, que é um dos meus podcasts, que foi o número 100 da Neide dos Santos. Eu publiquei anteontem, né? Leadercast 100, Neide dos Santos revisitado. Cara, tá aqui. Ninguém sai inteiro desse podcast. Ninguém, não ouça em público que você vai passar vergonha, cara. Vai chorar que nem um maluco. Essa mulher conta uma história de vida e o que vai sair depois da manhã é um comentário de um cara. O cara mandou um comentário para mim e falou: Luciano, depois desse podcast, que direito tenho eu de me queixar porque eu bati o dedinho na pedra e tá doendo, cara? A história dessa mulher é uma coisa impressionante, né? Quando você fala essa coisa de que vamos reclamar, né, sem ver o que se passa lá fora, você não tem nem dimensão, né? Tô preocupado com um problema achando que é o fim do mundo, cara, tem coisas muito mais importantes. O Everest foi um momento da minha vida que eu tava tudo bem, puta do emprego, trabalhando legal, salário legal, tudo certinho. E aí vem aquela velha incomodação, né? Pô, essa estrada aqui tá facinho, cara. Será que não tem uma mais difícil aí? Dá para fazer mais? Eu falo, acho que dá, então tá na hora, vamos fazer alguma coisa? E eu resolvo tirar 30 dias de férias e fazer uma doideira, uma viagem como eu nunca tinha feito nada igual na minha vida, sozinho, e eu vou olhar para onde é que eu vou, cara, eu vou pro Everest. Sozinho? Vou fazer uma trilha, vou pro Everest. Toma a decisão disso, fazer sozinho, sozinho não. Até então viaja com família, vamos todo mundo, não, eu e eu. Eu vou pro Everest, cara. Mas por que Everest? Porque eu li a respeito, porque eu era fascinado, li as histórias dos montanhistas, eu quero ir lá, né? Vou subir o Everest. Aí vou cutucar e falar, não, subir não dá, né? Eu falei, por quê? Você para. Naquela época era o seguinte, era família, emprego, montanha. Escolhe 2. Eu olhei para ele, escolhe 2. Eu olhei para ele, não dá, eu não consigo fazer, mas no campo base dá para ir. E aí eu decidi que eu ia para lá e tirei 30 dias de férias, nem sei se foi 20 e poucos dias de férias, botei a mochila nas costas e fui para lá, me enfiei numa equipe norte-americana e fui junto com os caras lá, só eu de brasileiro no meio da turma toda, para um desafio que era diferente de tudo aquilo que eu vivia até então. Eu não era um cara de esporte, de aventura, nada disso, cara. Academia, eu era um cara executivo que trabalhava... Tu não se preparou antes, área, fisicamente? Fiz um preparo de alguns meses antes, né? Mas eu fui pegar um negócio que era totalmente fora da minha casinha. Então, era um tipo de coisa que eu nunca tinha feito, num idioma que não é o meu, comendo uma comida que não é a minha, respirando um ar que não é o meu, você sabe muito bem o que é, e com um desafio físico e mental que eu nunca tinha passado nada nem parecido na minha vida. Falei, cara, eu vou lá, vou fazer. E fui e fiz tão bem feito que quando eu voltei, rendeu um livro, rendeu palestra, rendeu uma porrada de coisa, rendeu algumas mudanças na minha vida, né? Mas aquilo que você perguntou, o que eu encontrei lá? Eu cheguei numa sociedade... Isso foi que ano? Só para... Foi 2001. 2001, há 22 anos atrás. Isso aí. E eu cheguei numa sociedade lá que é completamente diferente da minha aqui. Então, eu já tinha viajado para vários lugares do mundo, né? Então, mas quando você vai para a Ásia, o nó que dá na tua cabeça é impressionante. Porque se desce num lugar, você olha para as placas e não entende nada que está escrito em lugar nenhum. E não é que não entende nada, é que não tem pista, né? Se você for para Alemanha e olha para aquela placa, eu não entendo nada, mas tem pistas, né? Opa, tem um texto ali que... Ali, o tipo a escrita é tudo diferente. É um idioma que não soa nada parecido. Então, eu estava num lugar totalmente diferente do meu dia a dia.
A comida dos caras não tem nada a ver com a minha. A música, nada a ver. A cultura, nada. Era totalmente diferente. E eu caio numa realidade ali onde e isso se rebate em mim porque eu começo a tentar reagir da forma que eu reajo no Brasil. Então, eu olho para um momento ali que tem um lixo, com mendigos no lixo, da mesma forma indignada como eu olho aqui para o Brasil, né? Só que lá é diferente, cara. É como eu ir para a China e ver um cara comer um gafanhoto e olhar para aquilo, nossa... Não, se eu não souber o contexto e a história e por que é assim, aquela cultura, eu vou ter uma opinião do ocidental achando que... Tô lá num lugar onde o cara caminhando passa em cima das cagadas que os iaques fazem, aí com aquela botina suja ele entra na casa dele, que absurdo. Alguém... Cara, mas naquele contexto, é aquilo, cara. Eu tava num lugar, de repente, 4.000 metros de altura, não tem gasolina, não tem óleo diesel, não tem álcool, não tem hidrelétrica, não tem energia elétrica. Energia lá eles conseguiam queimando bosta seca de iaque. No fundo da casa tinha uma pilha de placa de bosta seca de iaque que os caras botavam para manter aceso um aquecedor que tinha no centro da casa deles. Conta pra galera o que é um iaque. Iaque é um boi metido a besta. Cabeludo. O boi cabeludo. É um boi cabeludo. É um boi que os caras mexeram nesse boi geneticamente e transformaram num único animal que consegue sobreviver e trabalhar a 5.000 metros de altura. Se levar um cavalo lá, o cavalo morre. O iaque não, ele é resistente. Então, a carga na trilha do Everest está nas costas de uma pessoa ou nas costas de um iaque. E são centenas de iaques subindo e descendo aquela trilha o tempo todo e cagando onde for, né? Eu costumo dizer, tá na palestra, eu brinco, falo que o iaque é um boi. O que o boi faz? O boi anda, come, caga e dorme. O iaque foi geneticamente modificado. O iaque caga, anda, caga, come, caga, dorme. O cara, um dos guias nosso lá, ele falou, ó, viu o iaque? Porque você tem assim, você tem a montanha, aí tem o corte por onde você passa, e aqui é um desfiladeiro, às vezes 200 metros, gigante. Sim. Você viu o iaque, cai pra esquerda. Isso aí. Porque ele fica puto contigo, dá a chifrada. Vai lá, mas é isso mesmo, é isso mesmo. E aí, eu guardei aquela porra. Então, olhava o iaque aqui, porra, ele chegou, encostava na parede, passa aí. Maluco, lá tem assim uns vales que você atravessa numa ponte. Sim, aquelas ponte pêncil, né? Aquela ponte, coisa. Eu começo a atravessar, quando eu tô no meio, a porra do iaque entra. Vai Eu falei, tá de sacanagem. Vai ficar de que lado? Vai ficar de que lado? É isso aí. Voltei. Volta todo mundo que o bicho não quer saber. Perigo lá de cima. Mas então, num contexto como esse, cara, você começa a rever tudo o teu dia a dia, né? Então você revê, aí você começa a olhar e fala, cara, eu tô num lugar onde as coisas que tem roda não funcionam. Não tem bicicleta, automóvel, é tudo pra cima e na pedra, cara, né? Eu tô num lugar onde plantando nada dá. Nada dá. Né? Porque tem aqui pedra e gelo. E o pessoal vivendo na montanha lá, e você fala, cara, esse nível de miséria, crianças com o rosto todo queimado, de queimadura de frio, né? Se você não sai andando lá de óculos escuros, você queima a retina, né? Então, eu tava num ambiente que eu olhei para aquilo e falei, cara, que condição de vida é essa? Meu, eu vim do país tropical, cara. Pô, eu vim do lugar aqui onde tem sol o dia inteiro, cara. Tem comida. Se eu tiver com fome, eu vou lá, eu pego uma banana. Lá, banana... Posso levar. Lá onde nós fomos, não sei se você foi, o pessoal levava banana, abria a banana, era um hematoma só a banana. Então, isso muda o teu jeito de ver o país que você vive, tá? Então, quando você vê aquele nível de miséria que a gente viu lá e uma cultura que aceita aquilo porque é o que tem para agora, você volta e fala, não, pera um pouquinho. E são felizes, né? E são felizes e se adaptam àquilo. São Você felizes. fala, bom, o ser humano é capaz, porque é o que tem. Eu olho para aquilo e falo, cara, e se eu pegar essa família e levasse para o Brasil, para os caras morar lá em São Paulo, onde eu moro ali, dá para esses caras uma terrinha, e o cara planta e brota tudo, olha que mundo! E aí eu volto para minha terra e falo, cara, que bom que eu vivo num lugar onde eu posso ser mais livre, onde eu posso ser menos assolado por problema, terremoto, não tem nada disso aqui. Aí você olha e fala, não, pera um pouquinho, alguém falou um dia que Deus é brasileiro, é verdade, ele mora lá, né? E aí a gente começa a dar valor para as coisas que a gente hoje reclama, que é aquela história do cara, que direito tenho eu de ficar reclamando porque eu dei uma topada quando tem gente passando por essas coisas, como eu vi acontecer lá, né? É claro que, cara, a vida é assim, né? Tem gente que nasce com
virado para a lua, outro não nasce. A vida é assim, ela funciona assim. Mas só quando você vê e sente aquele choque é que você olha e fala, cara, nós temos que dar valor para o que nós temos. O que, nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil agora, isso tem uma importância brutal, cara. Nós estamos botando em risco liberdade de expressão, cara. Que é algo que a gente nunca teve problema aqui no Brasil. A garotada, esse pessoal mais novo, cara, ninguém nunca foi censurado. Você pode falar o que você quer, ir para onde você quer, fazer o que você quiser, e nós estamos vivendo um momento em que, epa, não é bem assim. Você já não pode falar o que você quiser, você tem riscos, né? E tem alguém ameaçando cortar algo que quem nunca perdeu não sabe o que significa. Então, isso. eu me disponho, pode levar um pouco da minha liberdade? Dá para ganhar um dinheirinho aí? Daí então eu troco, né? Pode levar minha liberdade? É porque é para me proteger? Então toma minha liberdade. Como eu nunca perdi aquilo, eu não sei dar valor para aquilo. Né? Eu entrevistei, toda vez que eu vou em podcast, o pessoal pergunta, eu conto essa história. Eu entrevistei o Alon Levy, que é o cônsul de Israel em São Paulo. Por favor, conte. E eu perguntei para ele, falei, cara, vem cá, como é que Israel, que é um paizinho minúsculo, cercado de inimigos querendo jogar vocês dentro do mar, tudo seco, não tem como é que vocês viram essa potência capaz de criar o Waze, de fazer... Tem empresas que mudam a história. Como é que vocês fizeram, cara? Por que a gente aqui no Brasil, que tem tudo, não consegue... Ele falou, cara, o problema de vocês é exatamente esse, cara. Vocês têm tudo. Nunca teve... Vocês não tiveram que lidar com falta d'água. Eu não me refiro aqui ao Nordeste, evidentemente, Sim. aqui, né? Você não tem problema aqui de insegurança, guerra. Não tem ninguém te ameaçando, cara. Tem comida, tem tudo aqui. Tem tanta coisa que vocês não se veem obrigados a se virar. Se eu não tiver água, eu vou morrer de sede. Eu vou ter que dar um jeito, né? Então, essa coisa de ter a fartura, inclusive de liberdade, nos leva a abrir mão. Leva um pouquinho. Como leva um pouquinho, cara? E nós estamos vivendo isso agora. Como a gente não sentiu a escassez, a gente se vê no direito de abrir mão de coisas que são básicas, cara. Ou de não lutar por ela, né? Pois é, porque eu acho que tem tanto, cara. Isso não vai acabar nunca. Vai, cara. Vai, uma hora vai. Tu acha que vão conseguir ou já conseguiram? Já estão fazendo. Já estão fazendo, né? Estão fazendo. Então, se a gente piscar... A gente tá falando sobre liberdade outro dia. Lembra que eu te falei sobre isso no carro? A gente tá passando um momento muito difícil. Nós estamos conversando aqui tomando cuidado. É isso aí. Não, É isso aí. O YouTube te derruba, acaba com a tua monetização. Isso não aí. precisa nem ser os caras lá em cima. O próprio YouTube vai chegar e vai te cortar. E você fala, cara, pera um pouquinho. Então, se eu tô pensando duas vezes antes de falar, então eu não sou livre. Isso aí. E eu não tô nem reclamando da grande autoridade que me proíbe. Eu tô falando da minha autocensura. Eu estou aqui me policiando para não dizer um nome, porque eu sei que isso pode causar algum problema, que não é nem ir parar na cadeia. A plataforma Isso aí. te tira do ar. Te prejudica. Que liberdade é essa? Entendeu? Então, alguma coisa nós perdemos aí. Né? E esse, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Vocês lembram da história do Gulliver? Do Gulliver? O Gulliver, o gigante, acorda numa praia e ele tá preso. Tem milhares de cordinhas que estão prendendo o Gulliver, ele não consegue se locomover ali, porque os homenzinhos prenderam ele. Nenhuma cordinha daquela segura o Gulliver. Ele arrebenta aquilo e vai embora. Agora, todas aquelas cordinhas seguram. Juntas. Entendeu? Então, ó, me prendo aqui, prendo ali, prendo aqui. Quando eu vi, eu tô todo preso. E aí, eu olho para trás e falo, agora não tem mais o que fazer, cara. Essa metáfora Já é boa. perdi, porque eu abri mão e troquei por alguma coisa. Troquei por uma conversa de segurança. Olha, para proteger a tua liberdade e democracia, eu vou proibir você de falar A ou B. Como assim? Então, eu vou te matar para proteger a sua vida. É mais ou menos isso. É isso, cara, que nós estamos ouvindo, né? Então, como assim, cara? Então, quando a gente perde a dimensão disso, e tem tudo a ver com a minha viagem, né? Sim. Ao olhar o que estava acontecendo lá, eu falei, cara, como é? E as pessoas se acostumam com isso. Elas se conformam com aquele nível de miséria que nós vimos lá, porque é o que tem para a hora. Como elas nunca tiveram nada antes, que elas pudessem olhar e falar, pô, peraí, tem outra possibilidade. Há um outro caminho, vou embora daqui, elas se adaptam, né? E é o que está começando a acontecer. Você sentiu dificuldade lá com relação ao oxigênio? Sim. Com quantos metros ali? Cara, quando eu passei dos 4.000 É a mesma coisa. comecei a sentir, Você né? tinha dificuldade durante a noite, dormir? Não, disso não. O que eu senti ali foi o começo do mal da altitude lá. Né? E é uma coisa... Eu vou ser muito simplório, tá? Ele passou por isso, você não passou, né?
O corpo humano não foi feito para viver acima de 3.000, 4.000 metros de altura. Quando a gente passa disso, começa a acontecer umas coisas no corpo humano estranhas. E, basicamente, o que acontece é que os fluidos do corpo começam a acumular no pulmão e no cérebro. Se você deixar, dá um edema pulmonar, um edema cerebral, e você morre. E todo ano, tem uns 3, 4 malucos, que nem eu e ele, que morrem lá, fazendo o que nós fizemos. Né? O cara não prestou atenção, né? Deixou passar do ponto, deu um edema cerebral, o cara morreu, de modo de atitude. Né? E isso ataca todo mundo. Então, não tem nada a ver com idade, com preparo físico, nada. Isso aí tem a ver com uma questão genética. Eu não sei com que velocidade e com que intensidade isso vai me atacar. E os que vão lá vão na sorte. Mas vai me pegar, Entendi. entendeu? Agora, o que eu posso fazer? Então, eu vou cuidar. Eu vou subir devagarinho, eu subo e desço, eu vou até, aí eu volto para até. Então, eu vou ensinando o meu corpo a produzir mais glóbulos vermelhos. E isso é eu comigo, eu com o meu corpo. Eu acordo de manhã, opa, tô com dor na nuca, não suba mais. Tem gente que não foi, né? O meu guia chegou comigo até um ponto, ele parou, falou, daqui eu não vou mais, porque ele estava começando a sentir dor na nuca. Vai você, que eu vou ficar parado aqui. Ele ficou e eu fui. Subi mais um pouco do que ele, entendeu? Então, esse controle todo, mas eu, claramente, né? Chega uma hora que você tá lá, que você fala... Eu senti, foi o seguinte, quando a gente saiu de Nant Bazar, que foi para a próxima cidade, que eu esqueci a porra do nome, deitei, cheguei cansado, deitei e dormi. Dormi 3 horas. Uhum. Deve ser Pak Ding, uma coisa assim. Padang, Dimboche ou Pak Ding, uma coisa peraí. assim. E aí, quando... Vamos lá. Nant Bazar... Tem Boche, Pak Ding deve ser. Tang Boche. Tem Boche. Tang Boche, 3.875 metros. Deitei e dormi. Aí, de repente, eu acordo. Eu falei, fudeu, eu vou morrer. E aí, eu tava com um guia, que tava no mesmo quarto, acordei ele, falei, pô, vou morrer. Eu falei, calma, Marcelo. Fica calmo. Senta, encosta, vai respirando fundo, porque o teu organismo, ele te acorda com falta de oxigênio. Mas E aí foi acalmando, e a tranquilidade pela experiência que ele tinha. Aí ele chamou a médica, que era a Karina Oliane. Sim. Veio, calma, Sam, toma esse remédio aqui, que aí eu comecei a tomar o remédio para aumentar a quantidade de glóbulos vermelhos, que facilita. Mas o que... Você tomou Diamox? Exatamente. O Diamox é um diurético. Você toma que vai Tu fazer mija você... 7 vezes, eu mijava 7 vezes por noite. E o Diamox te dá um efeito colateral que é esquisitíssimo. Começa a formigar a ponta dos dedos. E o nariz, cara. O nariz formigando. O que é isso, cara? É o Diamox. E aí a gente começa a fazer a caminhada no dia seguinte. E aí ela sempre falou assim, Anselmo, eu quero que você... Então, dependendo da altitude, ela determinava quais eram os meus batimentos cardíacos que ela queria que eu caminhasse. Mas o que é interessante é o seguinte, 4.000 metros, cada dia que vai passando, um passo vai ficando mais difícil. Né? Para você amarrar um sapato, porra, tu amarrava... Falando aqui, você não faz dimensão. É o seguinte, cara, preciso bater uma foto. Né? Para bater essa foto, eu vou ter que trocar a lente da câmera. E a câmera está ali na mesa. Eu vou pensar 10 vezes antes de levantar para ir na mesa buscar a câmera, porque é tudo... Só nos filmes que todo mundo voa, né? Lá é tudo em câmera lenta, cara. É um esforço tremendo para ir até ali, porque você está nesse processo de aclimatação. Depois de alguns dias naquela altitude... Aí você vai começando a, né? Vou ficar. No final, você está voando. Né? Você já está voando. E aí, eu passando, naquela caminhada ali, cada passo difícil, cara, vem um velhinho, 40 quilos na testa aqui, ó. Passa que nem um foguete. De sandália havaiana. Sandália havaiana, né? Uma sandália de couro, a gente fala havaiana, mas não é. De sandália. Sim. Com 50 quilos, pega aqui, ó, na testa, ele abaixa a cabeça aqui. O cara tá carregando uma porra assim, passa que nem uma bala. Eu falei, caralho, o que esse cara... Tem um documentário nas redes, chamado The Porter, é o nome. O Porter, The Porter, né? Porter é o nome desses caras carregantes. Então, é um americano, um garotão americano, que foi para o Nepal para fazer a trilha do Everest como um porter. Então, ele entrou, ele falou, eu quero estar fazendo o trabalho do... Eu sou o carregador, eu quero dormir onde eles dormem, comer o que eles comem, e ele faz um documentário inteirinho, filmando ele vivendo a vida desses porters. E o desafio dele é, num determinado momento, carregar
o peso que os caras carregam, que é uma mochila com 90 quilos, cara. E ele vai até ele ficar... Quando ele tá bem, ele fala, chegou a hora, agora eu vou carregar a mochila. E o cara bota a mochila de 90 quilos, eles têm uma faixa na cabeça que é preso lá. Então, aqui, ele vai com a faixa na cabeça aqui. Cara, o que ele passa ali, e aquilo é o normal dos caras. Os caras botam... Aquilo começa com cara criança. baixinho, mulher, cara. Mulher carregando as coisas. Você fala, meu, que gente é essa? Tudo super-homem, né? E você lá todo equipado, botina do Gore-Tex. Pô, Forte. Tentando pra caramba. respirar. Tu tá tentando Morrendo. respirar. Ele passa que nem uma bala carregando 50 quilos. sai da frente. É Não. porque tudo que você consome lá é através desses caras. É, Você vê o cara passando com cerveja, com Coca-Cola. Guaraná não, porque não tem. Eu tenho foto, Bebi- eu tenho foto que o cara com Cara, a geladeira nas costas, cara. O cara subindo com a geladeira. E se tu for parar pra olhar, não pra ver, mas pra olhar profundamente, pô, é exemplo, é aprendizado o tempo todo. Mas não tem, É o tempo não há todo. dúvida. E tem um outro aprendizado importante, que é aquela história de você se colocar numa situação que é absolutamente única, né? Então, onde é que eu estava? Eu estava num lugar, cara, a natureza é tão exuberante que ela te oprime. Você não tem lá, como tem aqui hoje. Eu estou parado aqui, eu estou indo lá naquele lugar. Bom, tem um ônibus aqui, eu consigo ter um senso de proporção, né? Tá lá, tem um ônibus passando, um automóvel, eu vou levar 15 minutos para chegar ali. No Everest não tem, porque não tem nada com proporção para você olhar. Eu estava em Tiangboche assistindo um pôr de sol maravilhoso, cara. O Everest lá, assim, o sol, assim, cara, lindo. E eu sentado aqui, aí um morrinho ali, né? E eu, cara, meu, que morrinho aquele ali? Aquele é o como é que é o nome do pique? Gorakchep, lá do... É o Kalapatar. Calapatar. Aquele é o Kalapatar. Você foi no Calapatar? Tem 6.000 metros de altura. Como assim 6.000, cara? A maior montanha do Brasil tem 3.000. Não, aquele morrinho tem 6.000 metros de altura. Essa é a coisa. Então, eu saí daqui, vamos até ali, vamos. Vai levar o quê? 10 minutos? Leva 1 hora para chegar. Não há senso de proporção. E ali você se sente o merda que você é. Teve uma hora que eu parei, eu não sei se você passou lá pela estação italiana de pesquisa, que é uma pirâmide de vidro. Não passei. Bom, Le Boucher, uma pirâmide de vidro. 8.000 metros, tem 8.000 hotel, é o nome do hotel, né? Eu tava lá com os caras e falei, pô, vou aproveitar que eu tô aqui, vou dar uma volta sozinho. Larguei a turma lá embaixo e subi, e é muita subida, e fui sozinho para um lugar de onde lá em cima eu via todo o caminho até o campo base, dá para você assistir aquilo tudo lá. E aí, de repente, eu estava sozinho naquele lugar. Só eu e eu. Um silêncio abissal, né? Nada. Eu olhei para aquilo tudo e falei, cara, se acontecer alguma coisa comigo aqui agora e eu tropeçar e cair num buraco aqui, ninguém me acha, né? Eu estou sozinho, eu estou mais distante do que um astronauta em Marte, que está se comunicando com os caras. Eu não tenho nada aqui, né? E aí você tem dimensão do que é a natureza. E não tinha celular já, tinha celular já. Não, mas já não funcionava. naquela época era o grandão. satélite, Era satélite. Só o satélite. Só pro Lá agora satélite. pega. Agora tem 5G, né? Na montanha. Eu só senti uma coisa parecida. Olha que interessante isso. Eu fui em 2008 pro Polo Norte. Não é que eu fui no Ártico, eu fui no Polo Norte. Eu desci nos 90 graus norte, lá em cima, né? E a hora que você chega, eu fui com um navio, que é um quebra-gelos nuclear russo, o navio, né? Eu fui de navio, cheguei lá. Porque lá o Polo Norte não é um continente, é gelo. Não é como o Sul, né? Você fez o círculo ártico, né? Eu só passei pelo segurar lá na ponte. Fui lá pra bater um papo com o Papai Noel. Isso aí. Aí eu subi, fui até lá. Quando chega nos 90 graus, o navio para, fica algumas horas parado para o gelo fechar o navio em volta. E aí os russos descem, e descem 3 russos com um fuzil na mão, e eles fazem um perímetro. Então, tá o navio aqui, eles fazem um perímetro, um triângulo, onde eles ficam parados, e eles chamam a gente e falam o seguinte, ó, nós vamos descer agora, vai ter um churrasco. Meu, interessantíssimo. Você tem que comer em 30 segundos a carne, senão... Nós vamos ter um churrasco aqui, nós vamos estar no perímetro, vocês não passem de cada haste desse perímetro, porque onde tem 2 russos te olhando, ele falou, você não passe daqui, porque a hora que você passar, tem um urso polar. E eu não vou conseguir pegar o urso. E ele vai te comer. Então o teu limite é o limite dos 2 russos te olhando, né? Pô, eu tava lá com os caras, olhei os russos e falei, eu vou até o limite. Né?
e fui até o limite, até o ponto em que o russo começou para mim, não passa daí. Aí eu parei ali e fiquei olhando. Então, o que você vê? Você vê uma espécie de uma planície cheia de caco de gelo, assim, que vai até o horizonte, emenda com o céu. E eu parei ali e fiquei olhando e falei, cara, eu sei que tem um urso ali. E esse urso tá me olhando, porque a gente vê o urso no meio do caminho. Ele deve estar me olhando. Se ele resolver sair correndo agora e vai me pegar, ele vai me pegar, cara. E vai me comer aqui agora. E o russo não vai conseguir parar o urso de jeito nenhum. E essa consciência é muito doida, cara, porque eu sou um cara... A minha vida hoje é o seguinte... Será que ao passar a rua eu vou ser atropelado por um carro ou um ônibus? Será que tem um motoqueiro bandido que vai me pegar aqui? Será que eu vou vai cair um vaso na minha cabeça? Uma bala perdida, louca. Essa é a minha... assim, de repente eu estava num lugar que eu falei, será que um urso vai me comer? É tão louco isso, que a hora que bate essa sensação, você fala, bicho, eu sou nada. Entendeu? Igual o Everest. Eu sou absolutamente nada. Se a montanha resolver tossir, ela acaba comigo e não vai sobrar nada de mim, né? Se o urso resolver vir, ele me come e não vai sobrar nada de mim. Ou seja, eu sou um merda. E esse aprendizado, sabe, quando você tá lá nesses lugares, né? É que faz a gente... Cara, eu tô vivo, bicho. Essa consciência de vulnerabilidade. O sangue tá correndo, cara. Eu tenho que tomar cuidado, cara. Eu tenho que respeitar isso tudo aqui. Eu tô num ambiente que não é o meu, cara. Qualquer coisinha que acontecer, eu já era, né? Isso te dá uma consciência de, sabe, de falibilidade, sabe, de você... É o que faziam... É irresistível isso aqui. Por isso que Michelangelo fez o Davi pelado, né? Eu acabei de botar isso no podcast do Café com Leite, né? Que elas estão conversando e falam, mas essa estátua tá pelada? Fala, tá pelado, porque naquela Forte época... pra caramba com o pintinho pequeno. Representar o ser humano nu era uma forma de você, primeiro, mostrar a beleza do corpo humano, segundo, mostrar que o herói nu, ele é vulnerável, né? E ele mesmo nu, ele é capaz de fazer grandes feitos, né? Que é muito parecido com aquilo, cara. Eu tô aqui diante desse mundo, eu sou nada, eu sou um merda, eu tenho que reconhecer isso e tomar a consciência da minha dimensão, né? Eu não sou isso tudo, que muita gente se acha, né? Eu sou o rei da cocada preta, não sou não, cara. Cara, né? maneiro. E para mim, assim, em Dingboche, eu vi o pôr do sol lá e deu para tirar foto das estrelas. Não tem nada igual. Tem nada igual. Não tem nada pôr igual. do sol de lá e as montanhas vão ficando douradas, né? Sim, a minha cena do pôr do sol em Tiangboche, eu sentei numa cadeira. Foi legal. Fiz exatamente, peguei um livro. Sentei numa cadeira, sentei na beirada aqui, olhando para a cordilheira onde está lá o Everest. Começam a aparecer umas coisinhas brancas caindo do céu. E eu virei pro cara e falei, que é isso, cara? É neve? É neve, né? E aí o sol começa a se colocar aqui atrás e ele vai apagando as montanhas. Até que chega uma hora, ele apaga todas as montanhas, só fica o Everest dourado na tua frente e ele vai ficando vermelho. Aqui. Cara, Cara, absolutamente, é inacreditável, né? São momentos em que, cara, explica que doideira é essa de você ir para um lugar desse? O que faz alguém ir passar um perrengue como a gente passou, né? Cara, sem estar lá, você não consegue entender. Sabe? Sem passar por o que você não consegue entender, não dá para explicar, né? Deixa eu fazer um paralelo com você, né? Eu imagino que você, ou o Zico, ele jamais vai conseguir contar para alguém o que é a emoção de marcar um gol no Maracanã. O que é marcar um gol num Fla-Flu no Maracanã com 100 mil pessoas em volta? O que é? Não dá para contar. Você não tem como contar. Eu posso dizer a você, olha, eu jamais vou conseguir te explicar o que é sem ter passado por aquele momento. Assim como eu não consigo te contar o que é ter ido para o Everest e passado por aquele momento, né? Então, são coisas que se você não for e não fizer e não tiver ali dentro, você não consegue entender ou passar para ninguém, né? Isso vale para a vida inteira, cara. Por isso que é muito difícil você criticar as pessoas, né? Meter a boca, aí, fulano, você fez errado, tudo. Meu, vem pro meu sapato, cara. É isso aí. Vem aqui, vem passar o que eu tô passando. Vem estar na minha condição e tomar a decisão do jeito que eu tive que tomar aqui, cara. Nós estamos falando lá em cima, lembra que eu falei o negócio das ferrovias, né? Sim. Porque os militares fizeram uma cagada, mandaram parar com as ferrovias para investir em estrada. Cara, naquele momento, era a decisão estratégica a ser tomada. Era a melhor ideia possível. Porra, todo mundo aplaudiu aquilo. É muito fácil agora, 60 anos depois, olhar para trás, esse é o burro. Então, cara, nós temos que ser humilde, bicho. Você tem que ser humilde para entender
qual é a dificuldade que a pessoa está passando antes de querer julgá-la, né? E nós perdemos isso. Todo mundo julga todo mundo, cara. Rede social, então, meu, cada 2 minutos eu boto bom dia, vem o cara, bom dia, o cacete, baba. Meu, menos, cara. É verdade, menos, verdade, menos. verdade, Peraí, verdade. eu sou tão burro quanto você, sou tão inteligente quanto você, vou fazer minhas escolhas no meu sapato. Né? Se você não gostou, paciência, cara. E tu faz